consagrados, tudo beleza? Cá estamos aqui novamente, vocês aí na casa de vocês, ou no ônibus, ou no serviço, e eu aqui, mais um Lucas, aqui nos meus estúdios de gravação, mais um Lucas Enterprises, trazendo para vocês o segundo vídeo da série sobre a evolução gráfica e lore de uma das franquias mais nostálgicas e gostosas do Super Nintendo, o nosso querido Donkey Kong. Antes de trazer os jogos especificamente, eu vou trazer aqui algumas curiosidades sobre essa franquia maravilhosa que a gente está tratando. No desenvolvimento lá do Donkey Kong Country 1, a movimentação do nosso amado gorilão ele foi baseada nos movimentos de um cavalo. Por quê? Segundo os criadores da franquia, a movimentação real de um gorila poderia dificultar e trazer problemas para a gameplay como um todo. E uma outra curiosidade legal é que o Donkey Kong, após o sucesso que ele teve no Super NES, ele teve a sua própria animação entre 97 e 98 com um total de 40 episódios. E seu nome era Donkey Kong Country. A criatividade para nomes é maravilhosamente incrível. E mais uma para fechar com chave de ouro, ou banana ouro, para o Donkey Kong ficar mais feliz, é que Shigeru Miyamoto, criador de Donkey Kong, na hora de ele escolher o nome, ele queria um nome que ficasse da hora com Kong. E ele escolheu Donkey porque ele achava que Donkey significava teimoso. Mas no decorrer das adaptações e traduções, o coitado acabou ficando com o seu nome do jeito que a gente conhece até hoje. E que se levássemos a tradução ao pé da letra, seria gorila estúpido, igual o roteirista desse canal. Eu vou deixar ele sem salário. Então vamos falar sobre a timeline a partir de 1996, que foi o ano de lançamento de Donkey Kong Country 3. Em 1997 foi lançado um jogo de corrida chamado Diddy Kong Racing para Nintendo 64. A trama do jogo consistia no seguinte: os pais do personagem Timber the Tiger saíram de férias numa boa e deixaram o filho no comando da ilha que eles viviam. Logo, como os pais falaram, ele chamou a rapaziada e falou: bora fazer uma corrida, uhul, vambora! Só que, nesse meio tempo, como sempre acontece dentro dos jogos, um feiticeiro parente do chauvinista, o Wizpig, quer dominar a ilha após, dominar o seu próprio planeta. Ele logo transforma os 4 grandes guardiões da ilha em seus capangas. Então, o negócio passa a ser vencer o porcão em uma série de corridas, podendo, ser de carros, que é um carro mais equilibrado, só que ele acaba sendo mais lento na água e na areia. No hoverboard, que ele é feito justamente para esses terrenos. Hoverboard não, hovercraft. Ou para os aviões, que eles se destacam quando precisam pairar no ar. O grande piloto da ilha, Drumstick the Rooster, falha em vencê-lo e é transformado em um sapo pelo porcão. Então o Timber acaba contratando 8 pilotos. O primeiro deles, o Diddy, para vencer o Wizpig e com a ajuda do gênio em forma de Ganesha, Taj, eles cumprem os desafios e vencem o Wizpig 2 vezes, e na segunda é na terra natal do feiticeiro, que para na lua para tirar uma foto com Neil Armstrong. O jogo contém uma jogabilidade onde você consegue power-ups na corrida de acordo com a cor dos balões que você pega dentro do jogo. E esses balões eles podem acumular os seus power-ups, incrementar o poder dos seus power-ups se os balões forem da mesma cor em até 2 vezes. Esses power-ups eles podem ser mísseis, velocidade aumentada, magnetismo, armadilhas, etc. Além disso, podem ser coletadas bananas ao longo da corrida que auxiliam no incremento de velocidade. Pelo que vi no filme Mentira da Pesada, na verdade deveria ser o contrário. Mas tudo bem. David Wise ainda se manteve nas trilhas sonoras e o jogo totalizou aproximadamente 4,5 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Uma sequência que seria o Donkey Kong Racing estava em desenvolvimento para GameCube, porém não foi dado sequência. Mas um remake de Diddy Kong's Racing saiu para Nintendo DS em 2007. Já em 1999, o Nintendo 64 recebe mais um lançamento com um nome super criativo. A Rare e a Nintendo lançaram o Donkey Kong 64. Êêêê! Esse Donkey Kong é o único Donkey Kong que apresenta uma jogabilidade 3D na história. O enredo desse mantém o que é tradicional dentro das lores de Donkey Kong. Alguém sendo sequestrado, obviamente. Então, com 5 personagens jogáveis, cada um com uma habilidade especial, que são originariamente do nosso querido mestre Crank. Por exemplo, o Diddy ele pode voar, Lanky Kong pode flutuar, a Tiny Kong pode rastejar por buracos, o Chunky Kong pode levantar pedras e o nosso gorilão favorito pode ativar alavancas. Essas habilidades servem para resolver os vários puzzles dentro do jogo, até os seus estágios finais. São 1810 coletáveis ao todo, sendo 1680 bananas coloridas, 100 bananas douradas, 8 chaves do chefe, um projeto, 15 medalhas de banana, 4 coroas Carrou, a moeda Nintendo e a moeda rara. Rara.
Para os modos multiplayer, existem versões de Deathmatch, né, cada um com as suas armas e objetivos, né? E para esse jogo foi Grant Kirkhope quem compôs as trilhas sonoras. O jogo foi relançado no console Wii U em 2015 e, por exemplo, só no ano de 2004, contando só esse ano, ele vendeu mais de 2,3 milhões de cópias. Agora vamos falar dos jogos precursores de Guitar Hero. Donkey Konga, lançado em 2003, Donkey Kong Jungle Beat e Donkey Konga 2, lançados em 2004. E Donkey Konga 3, lançados em 2005, são jogos de música para GameCube, onde na história do primeiro jogo, o Donkey ele acaba achando uns bongos mágicos e leva pro Crank dar uma analisada. Que ele explica que na verdade eles são bongos, como é que eu posso dizer, com uma espécie de poder dentro deles. Então basicamente é um jogo de música que você pode, né, usar tanto os controles convencionais do GameCube, quanto controles especiais chamados de, adivinha? Decabongos, isso mesmo! O modelo de jogo foi até certo ponto inovador para a época do primeiro Donkey Kong, ele recebeu reviews relativamente positivos. Alguns exemplos de trilhas encontradas no jogo são We Will Rock You do Queen e Losing My Religion do Rain. Donkey Kong Jungle Beat foi o primeiro jogo eletrônico da franquia a receber uma classificação E10+ da SRB. Lembra aquela associação que um outro jogo foi responsável por criar? Dá uma olhada no card aqui. Dá uma olhadinha. Você não vai se arrepender. Dá uma olhada aqui nessa sequência de vídeos aqui também, tá, ó. Maravilhosa. Dando sequência agora a outra série de jogos, antes de voltar para uma timeline, por assim dizer, vamos falar da sequência de jogos Mario vs DK. O primeiro jogo foi lançado em 2004 para Game Boy Advance. A história do jogo é igual ao clássico de 1981, porém, ao invés da Pauline sendo raptada, o Mario tem que salvar mini-Marios. Basicamente, o nosso querido Donkey Kong tá lá na maciota, vendo uma TV e vê que na nova moda são os Marios de bolso, né? São os Pocket Marios. Só que quando ele vai, né, na cidade, o estoque está esgotado. Então ele assalta a indústria de brinquedos do Mario e o Mario vai atrás dele para salvar a si mesmo, de certa forma. Já em Mario vs Donkey Kong 2, a marcha dos minis, o jogo tem como seu enredo envolto de um ataquezinho de ciúmes do Kongão. O jogo conta com a volta de Pauline, que foi a convidada VIP do Mario na cerimônia de inauguração da Mini Mario Company. Na verdade, Mini Mario Toy Company, peço perdão pelo vacilo. O Mario presenteou a Pauline com o Mini Mario, enquanto o nosso querido Donkey Kong presenteou com o Mini Donkey. Ela escolhe o Mario, né, e ele volta, subindo em Empire State com ela. Não, brincadeira, é só até o telhado da companhia mesmo, né. Senão eu vou ser processado pela Universo. Então o Mario manda os Mini-Marios para salvar ela. A jogabilidade ela consiste basicamente em avançando os níveis de porta em porta com esses Mini-Marios controlados eles com a caneta do touchpad. Existem alguns desafios a se cumprir, né, para você ganhar uma certa quantidade de medalhas para você ir para os próximos níveis, né, e para você ir desbloqueando mini-jogos de certa forma em cada estágio. Como por exemplo o Perfect Chance, que significa que nenhum Mini-Mario quebrou no caminho, né, até a porta de saída daquela fase, entre outros. Em 2009 para a Nintendo DS temos Mario vs Donkey Kong 3, Mini Smart Again, que é basicamente a continuação do segundo jogo da série. Só que nesse caso, né, o Mario e a Pauline estavam vendendo lá o Mini Marios, né, e a DK lá tava de boa esperando na fila. Vou dar uma chance pra vocês adivinharem o que acontece quando chega na vez dele. Exatamente, acaba o estoque de Mini Marios. Então o que acontece? Ele vai, né, e rata a Pauline de novo. A diferença é que agora os bônus das fases, eles são necessários para você avançar para as próximas fases. E no final dos créditos existe um final secreto, né, onde o Mario, ele deve usar os Pesos Plus para recuperar a Pauline de novo. Quem foi mais sequestrada, o Donkey Kong ou a Pauline? Porque o Donkey Kong apagou a luz e raptou ela de novo perto de uma janela. Só que depois o Mario recupera ela de novo e ele descobre que na realidade o nosso Donkey Kong, ele é gente fina, ele estava ajudando o Mario a testar os minis dele. Microfone novo, gostaram? Em 2010, Mario estreia Mini Land com seus minis. Com o quarto jogo da série lançado em 2010 para Nintendo DS, Mario vs Donkey Kong Mini Land Mayhem mantém a mesma jogabilidade de seus jogos anteriores. Com a diferença de que depois que o Mini Mario é ativado, não se pode mudar a direção deles ou pará-los. Há também um modo adicional que é o modo Plus, onde é adicionado um nível de dificuldade tendo que fazer com que os minis saiam pela porta numa ordem específica. Como eu sou malandrão, eu deixei para contar para vocês que existe um modo de construção para construir seus próprios níveis. E isso desde lá o segundo título da série. Já na parte da história, como a criatividade dos caras está aguçadíssima, a Mini Land, parque temático dos minis, estava sendo inaugurado. E os 100 primeiros clientes ganhariam uma Mini Pauline. Mesmo que o DK
DK tenha cortado a fila, ele é, adivinhem, o 101º cliente. E ele então sequestra ela de novo e só é parado na roda gigante final. Mentira, ele sequestra ela de novo. E daí na roda gigante final plus, mas daí no final de tudo, eles, né, depois que tudo acaba, eles dão uma mini Pauline pro nosso querido gorila, né? E no final eles andam na roda gigante e os Toads comemoram o fim do conflito entre eles. E em 2015 temos o próximo game da série lançado para 3DS e Wii U, Mario vs Donkey Kong Tipping Stars. O jogo retoma basicamente com a visão lateral bidimensional do primeiro jogo, porém ainda com os mini-Marios. A diferença é que no final de cada último nível tem tipo um mini Cursed Mario, ou um Mario amaldiçoado. E eles têm que guiar o personagem, né, de brinquedo em marcha até o Cursed Mini Mario, porque o boneco amaldiçoado simplesmente não passa pela porta. Não passa pela porta do nosso objetivo. Para vocês terem uma ideia, meus queridos consagrados, a IGN deu uma nota de 6.8 de 10 para o game, pois apesar de ter uma fórmula, né, simples, sólida e divertida do game, o que acaba colocando, né, ele uma certa notoriedade dentro, né, dessa categoria de jogos, por assim dizer, o jogo, né, e a IGN e os críticos esperavam um pouco mais de criatividade e de novas ideias. Bom, meus consagrados, com esse vídeo nós ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente vai finalizar, né, a questão da evolução gráfica e lore desse jogo simplesmente incrível que é a franquia de Donkey Kong. Voltando para a timeline, com os últimos 5 títulos a serem, né, lançados nessa época, e é que a gente vai discorrer aqui no canal. Se você gostou, já deixa o like. Se você não gostou, também já deixa o like. Não vai mudar nada na sua vida, mas pode ajudar uma família brasileira. Deixem sugestões, críticas e dúvidas nos comentários, que eu faço esse canal para vocês se divertirem, para agregar conteúdo para vocês, né, e trazer esses assuntos que a gente gosta tanto aqui no canal. Por último, responda essa pergunta para mim nos comentários. Num duelo entre Donkey Kong e Detona Ralph, os dois a 80 km/h, quem vence? Então é isso, meus consagrados. Até o próximo vídeo.